Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom estarmos juntos novamente, não é? Na casa do Senhor nessa noite. Hoje é domingo, o dia do Senhor, o dia de adorar a Deus. E isso nos deixa felizes pela oportunidade que a gente tem de vir à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quantos estavam aqui na última vez que eu estive aqui? Quantos estavam? Olha, bastante gente. Maravilha. Glória a Deus, não é? Eu é que estou sentindo a falta de muita gente que estava aqui naquele dia. Eu fico imaginando se nos dias da igreja primitiva tivesse acontecido o coronavírus lá. Será que seria igual? Não é? Por outro lado, se acontecesse nos nossos dias o que aconteceu com eles, nós estaríamos aqui, não é? Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente avaliar no meio de tudo isso e se posicionar. Amém ou não? Amém. Tomar uma posição, não é? Eu tomei uma posição no início da pandemia. Várias, né? Eu cheguei à conclusão que eu não poderia parar de ir no mercado. Então tem que ir no mercado, né? A gente de vez em quando precisa de um remedinho, sim ou não? Tem que ir na farmácia, não é? Às vezes a gente arruma um dinheirinho, tem que ir lá no banco para sacar, sim ou não? Não é? Falei, então não adianta, eu tenho que ir para a igreja também. Não é? Porque tem gente, a turma aí está indo no banco, está indo na farmácia, no mercado. Mas não, pastor, não pode aglomeração. Esse dia a nossa igreja lá em Arapongas, o pastor disse assim que ia juntar os obreiros e dividir o rebanho para a gente visitar e orar. Eu digo, eu quero orar pelos meus lá no Max. Eu vou ficar o dia inteiro de plantão lá, porque eu vejo crente lá toda hora. Se eu vou de manhã, os crentes estão lá, se eu vou meio-dia, eles estão lá, se eu vou de noite, eles estão lá, não é? Lá eu acho eles. É uma história de não pode receber visita, não pode não sei o quê, mas lá no mercado eu encontro todo mundo. Ainda tem uns que têm coragem de abraçar a gente. Aí eu digo, eu vou para lá para fazer essa oração. Mas a gente precisa se encorajar, amém? E continuar avançando e crendo que o Deus que nos chamou, lógico, a gente tem que ter os cuidados, mas acima de qualquer coisa, nós precisamos exercitar a nossa fé. Amém? Onde está firmada a sua fé? Em Jesus. Sim ou não? Diga assim, a minha fé está firmada em Jesus. Não é? Nos primeiros dias, quando aconteceu a pandemia, eu disse assim, eu oro para que eu não pegue esse negócio. Eu vou orar sempre. Agora só tem uma coisa, se eu pegar, eu não sou contado com os que vão morrer. Amém? Até fazer o acordo de pegar o negócio, eu sou capaz de fazer. Agora de morrer, eu não faço acordo. Eu vou viver, não é? E foi o que aconteceu comigo. Não foi fácil, mas o Senhor ouviu a minha oração, não é? Foi o que eu disse para ele, eu creio no Senhor. Agora, eu não posso me esconder, eu tenho um chamado, eu tenho uma jornada para percorrer, e eu não creio que daqui para frente vai ficar mais fácil, então tem que continuar avançando. Amém, queridos? Amém. Nós temos que crer. Deus é um Deus que responde às nossas orações. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, porque nós precisamos crer que Deus nos chamou, não é? Ele nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis. Ele já avisou todo mundo. Vocês vão ficar aí no mundo? Vão. Aí o negócio é tribuloso. Aí tem aflição. Aí tem doença, aí falta dinheiro. Já ficou sem dinheiro pelo menos uma vez na vida assim? Já? Meu Deus do céu. Não é? Eu tenho um amigo que disse que queria ser pobre só um dia. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele disse, porque todo dia é ruim demais.
Então, eu poderia ficar aqui hoje, talvez a noite inteira, e a gente mandar buscar uns pão de manhã para tomar café, falando de coisas que Deus já fez na minha vida. No meio das lutas, das limitações, das dificuldades, não é? Da falta de dinheiro. Eu me lembro um dia, eu estava na Amazônia, e o presidente do presbitério convocou todos os pastores para uma reunião, lá em Sinop, no Mato Grosso. 1.600 quilômetros da minha casa. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou para esse negócio? Pouco dinheiro, comecei a orar, não é? Para Deus dar o dinheiro da passagem. Naquela época tinha uma empresa aérea que fazia aquela rota, ela saía de Manaus, Santarém, Itaituba, Alta Floresta, Sinop. E eu, depois de muito esforço, consegui o dinheiro para comprar uma passagem até Alta Floresta. Não deu para fazer o percurso todo. Mas é quando a gente anda que Deus abre o mar. Não é? Eu li na Bíblia muitos casos que Deus sempre fez milagre quando as pessoas começaram a se mexer, começaram a andar. Eu fui lá e comprei a passagem até Alta Floresta. Diga, é o que o dinheiro dá. Eu não posso fazer nada além das minhas forças. Daí liguei lá em Alta Floresta, achei um amigo lá e disse assim, olha, eu estou indo para a reunião do presbitério, você pode me dar uma carona daí para frente? Sim, pastor, pode vir que aqui a gente dá um jeito. Beleza. Eu já tinha feito esse voo outras vezes, principalmente para Alta Floresta, e aí nós estamos voando, e eu pensei assim, no momento eu pensei assim, mas já passou da hora do piloto anunciar que vai pousar. Aí daqui a pouco o piloto, atenção, senhores passageiros, nós queremos comunicar que não foi possível pousar em Alta Floresta, porque o tempo está fechado, não tem aparelho, e nós estamos indo para Sinop. Lá nós vamos pousar e aguardar os procedimentos da empresa aérea. Estou lá sentado. Quando ele pousa em Sinop, eu disse assim, comandante, eu posso ficar aqui? O meu voo era para Alta Floresta. Eu posso descer aqui? Se esse é o seu desejo, o senhor pode descer, ele disse para mim. Eu digo, então manda tirar minha mochila que eu vou ficar por aqui. Aí desci do avião e liguei para a carona, eu já estou em Sinop. Amém? O resto do voo eu vim por conta de Jeová, o bilhete foi por conta dele, a outra metade. Irmãos, isso é maravilhoso, porque é coisas que só Deus faz, não é? Mas ele faz coisas boas, mas tem hora que ele permite coisas que assustam a gente também, não é? Tem hora que assusta. Um dia eu estou vindo do povoado, 120 quilômetros para Santarém. Saí do povoado sozinho, num Palio que nós chamávamos de Guerreirinho, que a gente comprou ele zero, estava com 114 mil quilômetros, todos rodados na missão. E eu estou vindo lá, estadona de chão, né, escutando um louvor no som. Aí tinha uma subida assim, quando desceu, tinha chovido do meio da ladeira para baixo. E ele já entrou de lado, assim, né? E eu clamando misericórdia, segurei, encostou no barranco, empurrou o barro até o para-choque quebrar e furar o radiador. E subiu aquela fumaça, assim, eu sozinho, no meio da floresta, 2 horas a pé para o povoado mais próximo para pedir socorro. Olhei para um lado, olhei para o outro, desci do carro, falei, Senhor, o Senhor fechou a boca do leão lá no dia de Daniel, fecha a boca das onças agora aqui, que eu tenho que andar. Você imagina aquela estradinha de chão, assim, a perder de vista, sem uma viva alma. E eu orando, Senhor, não deixa a onça vir, me livra, e fui orando e andando. 2 horas depois, isso já por volta de 5 horas da tarde, com muito custo eu consegui um sinal de telefone naquela época, pedi socorro para Eurides, para encurtar a conversa, quando eles me resgataram, era 1 hora da madrugada. Mas Deus guardou a minha vida. Amém, queridos? Então, o que eu estou dizendo com isso? Que nessa jornada acontecem muitas coisas maravilhosas, deliciosas, mas Deus também nos dá a oportunidade de sermos provados, não é?
de termos a oportunidade de exercer a nossa fé, a nossa confiança nele, para ter essa experiência que Deus é um Deus que guarda, Deus é um Deus que livra, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Amém? São coisas assim que a gente aprende, não é? Quando eu cheguei na Amazônia, depois que eu saí da Amazônia, eu vim para o Paraná, estudei 4 anos e voltei. Casado, Evelyn tinha 1 ano e meio, está com 20 anos hoje, e Eurides. E a gente não tinha nenhum móvel, nada, não tinha geladeira, não tinha nada. E nós fomos a 360 quilômetros de barco pelo rio pregar numa cidade, e lá o irmão me deu um freezer usado. E aí de tarde, no dia de embarcar para Santarém de volta, eu fui para colocar esse freezer no barco. Não é? E quando eu saí do Paraná, a última pessoa que orou por mim era uma profeta lá em Maringá, a irmã Neuza, e o Senhor disse para mim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelo fogo, eu também serei contigo. Aquele negócio todo, eu fui com essa palavra, né? E aí Eurides ficou em casa, lá na casa do pastor, com a Evelyn, era bebezinho, 1 ano e meio, e eu fui para ajudar a embarcar o freezer no navio. O navio do lado da plataforma, um cidadão que foi me ajudar foi do lado de lá, e eu do lado de cá carregando o freezer. E quando ele foi para entrar no barco, ele puxou o freezer com um pouco mais de força, me desequilibrou na prancha e eu caí no rio, do lado da plataforma, onde tem uma corredeira de água assim. E eu, de calça jeans, de tênis, tudo, quando eu caí assim naquele rebuço de água, eu tentava voltar para a plataforma, mas não vencia a nadar. E num segundo eu pensei assim: eu só tenho a chance de viver se eu passar por baixo do navio, para sair do outro lado. Num segundo. E eu dobrei o corpo e desci. E eu desci muito. A minha sorte é que o milagre, né? E não estava ligado à máquina do navio, senão teria me puxado e me cortado inteiro. Eu desci, passei. Quando eu saí do outro lado assim, tinha estourado os meus ouvidos, porque eu fui muito fundo para poder passar por baixo. E aquilo já estava um rebuliço muito grande na plataforma, um monte de gente, porque há poucos dias atrás alguém tinha caído ali, tinha morrido. Demorado 3 dias para achar o corpo. E eu estou nessa expectativa de varar vivo, e todo mundo também, sair vivo do outro lado. Muito machucado, mas saí. E quando eu cheguei lá na casa e saí, colocamos, o freezer não caiu no rio, né? Colocou, e eu voltei lá na casa para trocar de roupa e pegar a Eurides com a Evelyn. Quando a Eurides olhou para mim, ela disse assim: você caiu no rio, não foi? Falei: foi. Como é que você sabe? Ela disse: enquanto você caía, Deus me dava uma visão aqui, eu vi você caindo. E eu estava orando para Deus guardar a sua vida. Amém? Deus guarda. Tem as lutas? Tem. Aí no outro dia eu disse: Senhor, olha, eu também não estou de brincadeira. Esse negócio do fogo o Senhor esquece, deixa isso para lá. Eu já confiei que o Senhor estava mesmo quando eu passei pela água. Agora, pelo fogo, me poupe. Eu já nasci feio, se eu ficar queimado, aí acabou para mim, né? Mas é um momento de tensão, de dificuldade, de luta, não é, na vida da gente. Mas você olha depois com calma, você percebe assim: Deus cumpriu a promessa que fez na minha vida. Amém? Na hora não tem nada de alegria, tem sorriso, não tem nada. Hoje a gente sorri de muita coisa ruim que aconteceu, mas isso firmou a nossa fé no Senhor. Amém? Isso nos fez confiar em Deus. Agora mesmo está todo mundo assustado com a Amazônia, não está? Diz que tem um vírus mutante. O médico disse que isso é redundância, que o vírus é mutante. E nós estamos com a caravana de 25 missionários pronta para partir para lá de novo. 12 dentistas, 4 médicos, uns crentes corajosos, não é? E agora, no final de março, nós vamos para a Amazônia. Nossa perspectiva é de atender 3.000, 4.000 pessoas em uma semana. Amém, queridos? E Deus está provendo todas as coisas um dia após o outro, não é? E nós estamos orando para que Deus guarde a nossa vida, não é? Há quantos perigos? Você vai ficar com medo só do coronavírus? Não é? O carro capota, o ônibus vira, o avião cai, a pessoa infarta. Essa semana infartou um amigo meu da minha idade, lá de Santarém. Nós estudamos junto, crente da Igreja da Paz, sargento da polícia, não é?
Um homem parece saudável, grandão, infartou em 35 minutos, morreu. E com tudo isso, o que é que eu penso? Eu não posso ficar recolhido, esperando o vírus passar, para pregar o evangelho, para alcançar o perdido, porque tem muita gente morrendo sem a oportunidade de ouvir falar de Jesus, enquanto, às vezes, a gente está recuando o time com medo. Não é verdade? Então, o que é que a gente faz? Passa o álcool na mão, bota a máscara e vai falar de Jesus, não é hora de longe, mas a gente não pode parar. Amém ou não? Amém. Hoje, desde ontem, nós estamos lutando com uma pessoa lá em Arapongas. Ontem à tarde a irmã me ligou e disse: pastor, eu vim aqui orar, aqui tem uma pessoa que eu comecei a falar de Jesus para ela e a mulher ficou possessa, a coisa está difícil. Aí ela tem um salão de beleza de um lado, a mulher mora do outro. Eu cheguei lá, disse: cadê a mulher? Disse: não, está lá para a casa dela. Eu digo: por que você não orou por ela? Não, porque pastor tem mais autoridade. Eu digo: se eu fosse para ser um crente sem autoridade, eu não queria não, irmã. Eu só queria ser um crente se fosse para ter autoridade mesmo. Amém ou não? Amém. Mas eu falei isso para insultar ela, para exercitar a fé, sabia? Que quando a mulher chegou possessa, ela partiu para cima, orou e expulsou o demônio. Eu fiquei lá dando cobertura. A gente tem, Deus usa a minha vida e usa a sua. Amém? Você diga assim: Deus me usa. Amém? Você tem que acreditar nisso. Foi Jesus que disse que ia te usar. E se Ele falou, tudo que Ele falou, que eu li aqui, eu acredito. Amém? Eu acredito. Se Jesus falou, eu acredito. Eu não tenho por que ter medo, não é? E hoje a mulher foi na igreja. E ela ficou possessa lá na igreja de novo. Nós trouxemos ela no gabinete, lá no fundo assim, orei por ela, o demônio saiu. Ela não viu quando saiu do banco e entrou no consultório, no escritório mais. E ela, com os olhos cheios de lágrimas, ela olhou dentro dos meus olhos e disse para mim assim: pastor, até quando isso vai durar? Falei: acabou hoje, minha filha. Amém? Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Eu disse para ela assim: hoje você está liberta, vai acabar hoje isso aqui, não vai lhe perturbar mais. Mas, irmãos, as pessoas estão lá fora, sofrendo, precisando de socorro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Achou aí? Atos 12, verso 1. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no seu lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe: mas lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que estava tendo uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro
tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, ou em oração. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, não é? De tribulação, de luta, de incerteza. A vida nunca teve tão incerta como está hoje. Não é verdade? Quando alguém liga para você e pergunta assim: você lembra de fulano? Qual é a primeira coisa que você pensa? Morreu. Não é? Essa semana um amigo meu ligou para mim e disse: você lembra de fulano? Eu falei: morreu. Ele disse: não. Eu já automaticamente perguntei: morreu? Porque toda hora está morrendo gente. Tem um grupo de oração que a gente está aqui para orar só por gente por Covid. Teve gente que não aguentou, saiu, porque toda hora tem a notícia: morreu mais um. Mas já salvou um monte, já curou um monte, não é? Mas você tem uma ideia, teve gente que saiu do grupo porque não aguentou a pressão. E todo dia tem uma notícia: estão orando por um, morreu. Nós estamos vivendo esses dias de tribulação, de incerteza. O texto que nós lemos, a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que tinha acabado de nascer, estava nos seus primeiros momentos, está passando também por uma grande tribulação. Agora, imagina uma igreja em que os irmãos estavam lá orando, o Espírito Santo veio, encheu todo mundo, não é? Foi fantástico o negócio, era língua como que de fogo, era gente falando em língua, era gente tendo visão, gente profetizando, um monte de gente sendo curado, uma igreja cheia do poder, não é? Na graça, nadando, todo mundo queria ser membro daquela igreja. No primeiro sermão do pastor, foi 5.000 pessoas que se renderam a Cristo, no segundo mais 3.000, uma igreja de poucos dias tem 8.000 pessoas, e todo mundo está na boca do povo, a igreja poderosa, a igreja onde ora e é curado, a igreja que tem milagre, a igreja que nada fica encoberto. Ananias e Safira morreram porque mentiram lá dentro, a coisa está pegando fogo. E de repente vem o quê? Uma grande perseguição se levanta contra a igreja. E o texto diz que Herodes mandou matar à espada João, Tiago, meio irmão de Jesus, um dos discípulos, não é? Matou um dos membros da igreja, um dos pastores da igreja. Começou a tribulação, uma grande perseguição. E vendo que isso era bom aos olhos do povo, politicamente era bom, mandou prender o resto dos discípulos. E olha a situação que esse pastor Pedro se encontra. O texto diz que haviam 4 tipos de guardas de segurança. Tinha o soldado da porta, o soldado da outra porta, o soldado da outra porta, e os 2 soldados lá dentro da prisão, onde ele estava preso, e havia uma cadeia, um agrilhão no pé dele, e no pé do soldado, desse lado no pé dele, e no pé do soldado, e outro nas mãos. A chance de fugir era menos do que 0. Porque se Pedro se mexe, o soldado acorda, está ligado na corrente junto com ele, não é? Não tem como, não é? Mas o que é que acontece? O texto diz que enquanto a igreja estava passando por essa perseguição, enquanto os apóstolos, e principalmente Pedro, estava preso, os irmãos se reuniram na casa da irmã Maria para fazer o quê? Para orar. Você pode dizer amém? Amém. A igreja se reuniu para orar. A igreja se reuniu para fazer a única coisa que podia fazer. Amém? Para usar a única e verdadeira arma que a igreja tem, que é a arma da oração. Amém, queridos?
Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo dias em que a nossa verdadeira arma a ser impune, a ser usada, é a arma da oração, é dobrar o joelho, é clamar ao Senhor e é profetizar. Eu creio no poder de Jesus Cristo, eu creio no poder de Deus, eu creio que o inferno não pode contra a igreja, eu creio que essa enfermidade não pode contra a igreja, ela não pode fazer os crentes recuarem em casa, ela não pode fechar a boca da igreja, porque a igreja é lavada pelo sangue do Cordeiro, ela tem a marca da vitória, ela tem a marca do poder de Deus. Uma igreja que nasceu na terra sob o poder do Espírito Santo. Não dá para brincar de ser crente. A tribulação é real, a luta é real. O vírus mata mesmo. Mas Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida. Não era só vida eterna, era vida física também, é saúde. Foi por isso que ele arrancou Lázaro do túmulo depois de 4 dias, porque para ele é sem limite. E a igreja estava orando, a igreja se levantou em oração. E o que é que acontece quando a igreja ora? A primeira coisa, Deus envia o seu anjo. O texto diz que a igreja se reuniu em oração e Deus enviou um anjo lá na cadeia. Isso aqui, esse anjo, para nós, é uma figura da resposta de Deus. Nesse momento, Deus envia um anjo, mas para a nossa vida, Deus envia a resposta. Amém? Ele envia a solução. Esse anjo é a figura da solução de resposta de Deus, enquanto a igreja ora, enquanto a igreja clama. O texto diz que o anjo do Senhor desceu lá na cadeia, ele tocou no lado de Pedro, acordou Pedro. Quando ele toca, caíram as cadeias, e ele diz para Pedro: olha, te veste, bota o cinto, põe a capa, põe o chinelo e vamos dar o fora daqui. Amém. E eles passaram a primeira guarda, passaram a segunda, a porta de ferro, e saíram para a rua. E Pedro pensou assim: isso deve ser uma visão. A coisa era tão sobrenatural, irmão, tão fantástica e tão impossível de acontecer, que o Pedro está pensando: eu estou tendo uma visão. Eles andaram um quarteirão junto com o anjo se apartou dele, ele se acordou no meio da rua, disse: não, esse negócio é real. Amém? Ele diz: Deus enviou o seu anjo, o Deus poderoso que o batizou com o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, que encheu ele, que o tirou lá das canoas do mar da Galileia e o transformou num pescador de homens, cheio do poder do Espírito Santo. Estava lá para cumprir as suas promessas. E Pedro vai para onde? Para o lugar da oração, lá na casa da irmã Maria. Eu fico imaginando, pastor, se prendesse um crente hoje, por ele ser crente, está pregando o evangelho, e ele escapasse da cadeia, para onde será que ele correria? Para onde será que ele iria? Eu, hein, Rosa, né? Vou para o sítio, vou para a Amazônia, vou para um povoado, vou para o fim do mundo, mas aqui eu não fico mais. Mas Pedro sabia porque era que ele estava livre. Porque o texto diz que a igreja fazia contínua oração por ele. O desejo dele é de se juntar ao povo que pela oração trouxe um anjo do céu para a terra e levou lá na cadeia e o livrou. Amém? No outro dia, Herodes manda buscar Pedro lá na cadeia. Os enviados chegam lá e dizem: olha, Herodes, nós fomos lá. Está tudo certinho, igual estava antes, tudo normal, a guarda está lá, os policiais estão lá, a cadeia está trancada, mas o cara não está lá. Ele sumiu. Está onde? Lá na casa da irmã Maria, lá o reteté está pegando fogo. Amém? Hoje é um negócio de um trauma, né? Eu fiquei traumatizado, eu fiquei assustado, apavorado. É um mimimi sem fim. Não é não? Tem psicólogo que cura os crentes traumatizados mais hoje. Irmãos, Deus te levantou por uma mão poderosa. Amém?
Deus te levantou por valente, Deus te levantou por cabeça, Deus te levantou pelo poder do Espírito Santo, amém? Deus te levantou. Olha Davi vai lá, começou a lutar com o urso, matou o urso, depois veio um leão, ele matou o leão. Agora tem um gigante, ele está se dispondo a ir lá, ninguém chamou ele para ir lá, irmão. Ninguém chamou Davi para ir lá matar Golias, ele foi porque quis sozinho, ele se dispôs a ir. Ele poderia ter corrido lá para a casa de Jessé, todo traumatizado, porque o urso quase me comeu, o leão quase me matou. Mas uma pessoa cheia do poder de Deus, que acredita em Deus, cheia do poder do Espírito Santo, não tem tempo para mimimi, não tem tempo para essas coisas. Ele sai de uma guerra e entra noutra, porque o nosso general é Cristo, é Deus de guerra, de batalha e de vitória. Amém? Pedro volta lá. Se você olhar lá no capítulo 5, 6, ele já tinha sido preso uma vez, ele já tinha sido açoitado, ele apanhou, prenderam, bateram bastante nele, falaram assim: vocês vão calar a boca, essa história de Jesus aqui está proibida. Não é? E lá de onde soltaram ele, eles voltaram para a praça. E de repente a notícia chega para Herodes: olha, os homens que você mandou açoitar e calar a boca estão tudo gritando o nome de Jesus lá na praça de novo. É uns crentes que não tem tempo para trauma, que não tem tempo para ficar magoado, para ficar de mimimi. Irmãos, Deus não ouve reclamação, murmuração. Sabia disso? Quando está difícil, sabe o que ele ouve? Gemido. Isso ele ouve. Amém? Quando está que nem Ana lá no altar, só gemendo, não tem mais nada para dizer, porque está demais da conta, o opróbrio era muito grande, a humilhação. Mas estava lá no altar, isso é o que Deus ouve. Agora, crente que está reclamando porque ficou uma semana sem comer carne, porque não tem dinheiro para fazer o que quer, não é? Porque tem um vírus aí, porque não sei o quê, porque o parente falou mal, alguém me criticou na igreja. Para com isso. Deus quer te usar. O inimigo só quer te confundir, não é? Enquanto a igreja estava orando, Deus enviou o seu anjo, Deus enviou solução, Deus manifestou poder, Deus manifestou graça. Amém ou não? Nós temos que crer até o fim, que quando a gente ora, Deus responde. Quando a igreja ora, Deus faz cair as algemas. Amém? Foi quando a igreja orou, que o anjo chegou lá, que as cadeias caíram. Tem muita gente aprisionada na sua família, na sua casa, nos seus parentes, nos seus amigos. Tem gente lá algemada por Satanás. Tem que orar que elas vão cair. Essas cadeias vão cair. Amém? Tem alguém lhe perseguindo lá no seu emprego, se você orar, essas algemas vão cair. Tem uma enfermidade que te atormenta, a hora que essa enfermidade vai cair. Amém, queridos? Se você orar, as algemas vão cair. Deus envia um poder, um milagre que espedaça, acaba com tudo. Eu um dia estava pregando num culto evangelístico lá em Santarém, a minha filha com 12 anos de idade. E Deus prometeu usar os jovens, sim ou não? Lá no profeta Joel, não foi? Prometeu usar, cheio do Espírito Santo. E eu estava pregando sobre salvação naquela noite, e eu dizendo, nessa noite Deus vai quebrar as cadeias, Deus vai libertar pessoas. Naquela noite mais de 10 pessoas aceitaram a Jesus, e depois minha filha vem, me abraça e diz: papai, quando o Senhor dizia essas palavras, eu via, eu estava tendo uma visão, as cadeias quebrando no ar, voando fogo, ela diz. Eu via as correntes sendo despedaçadas. Porque quando a gente crê, a gente profetiza, Deus vem e faz. Amém, queridos? Quando a igreja ora, as cadeias quebram, os grilhões quebram. Nós precisamos acreditar nisso. Às vezes a gente gasta mais tempo chorando, não é? Com medo, lamentando, achando que já perdeu, do que acreditando e colocando diante de Deus: eu não vou perder,
não é? Quem me chamou foi Jesus, ele tem todo poder, foi ele que diz que tem todo poder no céu e, se ele tem todo poder aqui na terra, ele pode contra a enfermidade, ele pode contra a droga, ele pode contra a cachaça, contra o vício, prostituição, ele pode qualquer coisa, não é? A mulher disse para mim hoje assim: pastor, era por isso que eu não queria vir na igreja, eu estou com vergonha das pessoas agora. Porque o inimigo pegou ela, ela gritou lá dentro do templo, chamou a atenção de todo mundo. Digo: minha filha, não diga isso. Que todos eles que lhe ouviram gritar um dia já gritaram também. Já foram perseguidos por Satanás e foram tudo libertos pelo poder de Jesus, o mesmo poder que está te libertando agora. E eu digo: ainda tem outra coisa para te dizer, daqui a pouco é tu que vai estar orando pelos possessos, porque Deus vai te encher do Espírito Santo, Ele vai plantar um poder na tua vida, que o inferno não resiste. Amém, queridos? Se Deus plantou em nós o poder do Espírito Santo, nós temos que saber disso. Irmãos, nós temos que olhar para Cristo, não é? Olhar para Cristo. Eu tenho enfermidade que eu já orei por pessoas e elas foram curadas e eu carrego as minhas ainda. E todo dia eu creio, eu vou ter um rim novo. O doutor disse que só presta um, para mim presta os dois. Falei: o Deus da minha vida não é daqui da terra, é do céu. Quem ressuscita morto de 4 dias, troca rim também. Amém ou não? Amém. Agora não vou esperar ele trocar para me poder ir, eu estou indo. Amém? Está entendendo ou não? Não fique esperando não, irmão, vamos andando, não é? Se parar, ele rebenta as cadeias e bota a gente na rua de novo, bota para andar de novo. É nisso que nós precisamos crer. Deus nos levantou como igreja poderosa na terra. O poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo está depositado na vida da igreja. Quem é a igreja? Diga assim: eu. Amém? É você a igreja de Cristo. É em você que está depositado o poder, não é? Quando eu fui batizado, com 9 anos de idade, eu fui batizado numa igreja tradicional. Eu fiquei lá por 11 anos, nunca me falaram que Deus falava com as pessoas na terra. Nunca me falaram que o Espírito Santo era para nós nos nossos dias. Eu fiquei lá estudando a Bíblia, foi uma maravilha. Mas essa parte nunca me contaram. E aí, quando Deus me trocou de quartel, dessa igreja para outra, ele me trocou para uma outra que tinha um negócio de uma língua estranha lá, de umas revelações, uma pessoa que adivinha o pensamento dos outros. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? E eu vim para plantar essa igreja junto com o obreiro, com o missionário, né? Começar uma igreja do zero. Só que eles eram pentecostal e eu tradicional. E eu chego lá, está todo mundo orando, e daqui a pouco o povo recebe lá uma visitação, e eu digo: que é isso? É a visitação de Deus. Eu digo: eu estou 12 anos aqui, ele nunca me visitou. Tem alguma coisa errada, ou comigo ou com eles. Agora, se é comigo, eu quero resolver isso. Amém? E aí estamos lá, batizou uma turma lá, todo mundo cheio do Espírito Santo, rapaz, e o negócio fala uma língua estranha, e é todo mundo num reteté, num sapateado em cima do monte, na vigília. E eu, olhando aquilo, eu falei: não pode, rapaz, ou esse povo ficou louco, ou Deus ficou surdo, todo mundo orando, gritando junto assim. Como é que Deus entende isso? Não é? E aí o pastor começou a me explicar esse negócio do Espírito Santo, o outro missionário. É tradicional, eu digo: eu vou ouvir, porque a gente nunca perde em aprender. E eu fiquei meio assim, eu falei: mas 12 anos que eu aceitei a Jesus, eu fui batizado, nunca vi isso. E aí a gente vai ficar ansioso para o outro entender logo e já querer receber também, né? E eu falei: epa, papai, vai com calma, eu disse para ele. Vai com calma, porque é muita coisa para a minha cabeça. Eu tinha 20 anos de idade, 19 para 20 anos, quando eu entrei na missão. Eu digo: vai devagar, porque de repente isso é verdade. Eu disse para ele assim: eu até posso ser abençoado. Agora, se botar muito rápido assim, eu não processo. Aí um dia chego na casa dele para nós tomar café. Ele olhou para mim e disse: você teve um sonho hoje de madrugada, não foi? Eu disse: quem contou para ele? Eu saí lá de casa agora e eu não contei para ninguém.
E você sonhou isso e isso. O cara foi contando o meu sonho. E o que Deus quer falar com você é isso. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu digo, se Deus quer falar comigo isso, eu não sei. Agora que o sonho que eu tive foi esse. Isso já é incontestável, não é? Irmãos, eu fui conhecendo que Deus é ilimitado. Sabe qual é a cabeça que tem limite? É a nossa. Você acha que Deus não tem poder de falar com qualquer um na terra? Tem ou não? Deus não está limitado no que eu creio, no que eu penso, no que eu já sei, no que eu já vi, no que eu já aprendi. Deus é sem limite, não é? Se Deus usou uma mula para falar com Balaão, Ele pode usar eu, Ele pode usar você, Ele pode usar qualquer pessoa, Ele pode falar, Ele pode ressuscitar morto, Ele pode curar enfermo, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é Deus, Ele tem poder ilimitado. Às vezes é nós que não sabemos. O problema é que às vezes a gente não sabe, ou se sabe, não crê. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível andar com Deus, é impossível provar as maravilhas de Deus, é impossível ter experiências grandes com Deus, se não acreditar em Deus de todo o coração. Amém? Essa igreja que está orando aqui, ela crê que Deus pode enviar um anjo lá na cadeia e arrancar o pastor de lá e trazer de volta para a reunião de oração para continuar a obra. Bem no início da missão lá no Pará, 2 homens se juntaram para fazer um assalto. Um fugiu e a polícia pegou o outro. E a gente fazia um trabalho na cadeia, conhecemos esse cara lá, um moleque novo. E deu uma Bíblia para ele. Ele não tinha nada para fazer da vida, lá preso, né? Leu a Bíblia em 3 meses. Foi batizado com o Espírito Santo dentro da cadeia, sozinho orando. E nesse dia que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele fez um rebuliço na cela dele. Ele ficou o resto da noite falando em língua, ninguém pensou que ele tinha ficado louco na cadeia. E começou a falar de Jesus para os outros presos. Nós chegamos lá no outro dia, estava esse reboliço. E ele cheio do fogo. E nós fomos orando com ele, e ele devia, né? Eu disse, pastor, eu sei que eu devo, eu estava no assalto. Mas eu creio que Deus me perdoou. E Ele vai me tirar daqui. 90 dias depois, não tinham como provar que ele estava no assalto, botaram ele na rua. Amém? A justiça, ele devia, mas não tinha prova. E aí botaram ele na rua. E aí no outro dia que botaram ele na rua, ele voltou lá para a cadeia, que era o dia do culto que a gente ia. E ele chegou lá, a justiça não deixou ele entrar na cela com a gente, porque ele era ex-presidiário. Enquanto a gente fazia o culto lá dentro, ele ia lá com o sentinela que estava assim, e ele dizia, você sabe que Jesus me salvou, Ele perdoou os meus pecados, Ele me batizou com o Espírito Santo, e o guarda não podia se mexer, tinha que ouvir. E enquanto a gente fez o culto lá dentro da cela, ele pregou para toda a guarda que estava lá fora. Amém, queridos? Esse é o poder que nos alcançou. Isso é o que Jesus quer para a nossa vida. Que a gente creia que o poder do Espírito Santo está operando na nossa vida, a igreja. E Ele vai nos usar para libertar pessoas, para curar pessoas, para restaurar casamentos, para restaurar filho rebelde, não é? Para restaurar saúde, para restaurar finanças, para restaurar ministério. Deus é um Deus de poder. É um Deus que nunca erra. Amém? Pastor, mas fulano era tão bom e morreu. Se Deus decidiu isso para ele, irmão, quem somos nós para contestar? Agora você queria que Deus levasse os ruins? Não, deixa o ruim aí para ter oportunidade de ser salvo. Ele já levou uns que estavam salvos, está no lucro, está no céu, e vai viver para sempre. Não é verdade? Morreu um cara lá em Santarém, o cara era bandido. Deram um tiro nele, levaram para o hospital, ele ficou consciente ainda, alguém foi lá, pregou, ele aceitou Jesus. E me chamaram para fazer o velório. E eu fiquei sabendo que o cara tinha aceitado a Jesus antes de morrer. Está lá o cara no caixão, num quintal da casa, que bandido, tatuado para tudo que é banda, nego com orelha furada. Pensa no trem. Eu disse assim, vocês gostam desse cara?
Vocês gostavam dele? Um monte de gente. Nós gostávamos muito do brother. Digo, se vocês quiserem ver ele de novo, vocês têm que aceitar Jesus hoje, porque ele foi para o céu. Se vocês quiserem um dia ver ele de novo, abraçar ele de novo, se juntar com ele, vocês têm que aceitar Jesus aqui hoje, porque ele aceitou lá no hospital, e a Bíblia não mente, ela é verdadeira, que quem aceita Jesus vai morar com Deus. Esse cara aí foi morar com Deus. Todo mundo aceitou Jesus naquele dia lá no velório. Amém ou não? Mas eu vou fazer o quê? É a oportunidade de falar para eles, é a verdade. Não é? É ou não? É o poder da igreja que liberta. Se Deus permitiu isso para alcançar o resto, não, irmão, esse povo aí é da pesada, eu não vou lá fazer velório com isso não, enterra lá de qualquer jeito e acabou. É nós que temos que entender que a Bíblia diz que de um jeito ou de outro Deus fala. Amém? No meio da luta, da tribulação, do problema, da algema, da cadeia, da enfermidade, Deus está falando. E nós temos que parar de reclamar para poder ouvir. Não é? Porque tem gente que enquanto Deus fala, ele fala também. Aí ele não ouve. E na verdade, enquanto Deus fala, ele reclama, ele murmura. É diferente. Eu esqueci a hora que a pastora falou para mim. Último lugar. Deus abre as portas. Quando a igreja ora, Deus abre as portas. E a porta que Deus abre, ninguém? Já ouviu falar isso? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Porque tem hora na vida da gente que a gente precisa que a porta seja fechada para acessar o negócio. Mas tem hora que a gente precisa que a porta seja aberta. E é Deus que vai fazer isso. Amém? O texto diz que enquanto a igreja orava, o anjo do Senhor veio lá e abriu quantas portas? 4 portas. Esse cidadão estava bem fechado, né? Estava bem preso, bem guardado. Era muita porta fechada sobre uma pessoa só. Você já teve situação na sua vida que você fala assim, não tem a menor chance de mudar isso. Não é? Não tem a menor chance de dar certo, não tem a menor chance de arrumar esse dinheiro. Você sabia que quando o seu dinheiro não alcança, Deus encolhe o preço? Hã? Tinha um terreno que eu queria comprar lá em Santarém, que custava R$10.000. E eu comecei a orar, falei, Senhor, encolhe o preço, que o meu dinheiro não alcança. E esse terreno era de um cidadão que eu conheci ele. Aí um dia eu cheguei, ele estava sentado na calçada na frente da minha casa, que o sogro dele morava lá perto. E eu falei para ele, e aí meu irmão, beleza, diga o terreno lá. Ele disse, está lá, o senhor quer comprar? Falei, não cara, eu não tenho dinheiro não. Não, mas me diga quanto o senhor dá nele. E eu brinquei com ele, digo, eu dou 1.000. Falei, está vendido. Falei, não rapaz, estou brincando com você, cara, seu terreno vale 10.000. Ele disse, não, mas eu estou lhe vendendo por 1.000. Aí ele ficou de pé. Eu falei, mas o problema é que eu só tenho 500. Os 500 ainda vou demorar uns 30 dias para ter. Ele disse, me dê os 500, eu espero. Era uma casa de 2 andares, o sogro dele morava embaixo e eu em cima. Ele disse, vamos lá em cima fazer o recibo. E eu não estava acreditando ainda. E ele veio, pegou na minha mão e disse, vamos fazer o recibo, eu estou lhe vendendo terreno pelos 1.000. Eu falei, aí eu percebi que era sério. Eu digo, eu só vou comprar porque eu acredito que Deus encolhe o preço, porque era quase uma injustiça. Eu digo, mas é Deus que deve estar movendo. Eu tinha orado, Senhor, encolhe o preço. Aí eu me lembrei da oração, fui lá, fiz o recibo, comprei o terreno. Amém? Amém. Quando o dinheiro não alcança, Deus encolhe? É Deus que abre a porta, irmão. Não importa se tem possibilidade ou não, é Ele que abre. Amém? É Ele que faz as coisas. A primeira viagem missionária que eu fiz na minha vida, eu tinha uma conta no Bradesco. E eu fui lá olhar, tinha R$165. Mas naquela época era muito dinheiro, mais de 20 anos, 27 anos atrás. E eu falei assim, mas esse dinheiro não dá. Mesmo assim não dava para fazer a viagem toda, era muito, mais de 30 dias. Muita despesa, ia atravessar o Brasil inteiro, de um lado para o outro. E o Senhor já tinha falado 2 vezes que ia me levar. Falei, tá bom, se Deus vai me levar, eu vou, né? Mas a minha preocupação era, o dinheiro não vai dar, como é que eu volto para casa?
E fiquei aquilo, né? Bastante dia, até que eu parti para a viagem. Pastor, eu me lembro como se fosse hoje. 30 dias depois, eu chego a Santarém. Eu era solteiro naquela época ainda. Eu vou lá no Bradesco. E eu botei o cartão para ver o meu saldo. Sabe quanto tinha na conta? R$165. E quando apareceu na tela, o Senhor disse para mim: eu não preciso do seu dinheiro. E eu apaguei a tela, botei o cartão no bolso e disse: abra um buraco, Senhor, que eu quero pular dentro, que eu estou envergonhado. Amém? Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de nada, Ele só precisa que você obedeça. Tudo que Ele precisa é que a gente obedeça à voz dEle. O resto Ele vai fazer. Amém? Irmãos, foi o último dia na minha vida que eu tive problema com dinheiro. Último dia. Eu já organizei viagem missionária e faltando assim poucas horas para a partida não tinha diesel. A gente sempre gastava 1000 litros de diesel na missão. E eu me lembro um dia que meia-noite o médico descia em Santarém, era o último da equipe, estava tudo pronto. Eu morava numa base missionária que lá de cima eu enxergava o rio Amazonas, o Encontro das Águas. E o meu irmão veio trabalhar comigo, meu irmão mais velho, ele reconciliou com Jesus. Essa é uma história muito bonita. E ele veio trabalhar comigo e ele ia para a missão. Aí ele chegou lá em casa, ele falou para mim assim: já arrumou o diesel? Eu falei: ainda não. Eu estou sentado lá na varanda, né? E ele olhou para mim e disse: mas a sua calma me incomoda. Falei: o problema é que tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Agora, o que falta é a parte de Jesus. Essa eu não posso fazer. Não é? 1000 litros de diesel, isso dava mais uns R$3.000 naquela época. A Amazônia, o diesel é muito mais caro que aqui. 3 horas da tarde, nós estamos lá 5 horas, telefone toca. Alguém lá de Belém, da capital, disse: pastor, o fulano mandou perguntar: o que é que o senhor está precisando hoje aí, que ajuda na missão? Ó. Eu falei: olha, o que ajuda hoje aqui é diesel, que nós estamos com tudo pronto, tem remédio, tem comida, tem doutor, tem dentista, mas o diesel ainda não tem. Então tá bom, desligou o telefone, meia hora depois liga de novo: pastor, lá no posto Floresta, em tal lugar, tem 1000 litros de diesel pago para ir buscar lá para a missão. Amém, queridos? Isso é coisa real, do jeito que eu estou contando, movida por Deus. Deus quer que a gente obedeça, irmãos, o resto Ele vai fazer. Amém? Tem que crer, tem que lançar a nossa ansiedade, o nosso coração, a nossa vida aos pés do Senhor e deixar Ele agir, porque Ele nunca erra, as coisas sempre vão dar certo. Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu quero orar encerrando. Feche os seus olhos. Diga para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus que move a terra. O Senhor é um Deus que abre portas, que fecha portas. O Senhor é um Deus que move as águas. A hora que o Senhor move, resolve. O paralítico estava há 38 anos lá à beira do tanque. O dia que Jesus foi lá, o anjo do Senhor foi lá, moveu as águas, resolveu. A hora que Deus entra na cena e Ele move a seu favor, resolve. Coloque a sua mão no seu coração e diga para Ele: Senhor, eu quero render a minha vida ao Senhor nessa noite, como uma expressão da minha fé, como uma expressão de que eu creio que o Senhor está movendo a terra, o Senhor está movendo essa cidade, o Senhor está movendo nesta igreja. O Senhor é um Deus que se move, e quando o Senhor se move, grandes coisas acontecem. O Senhor envia o anjo, as portas são abertas, as cadeias são quebradas, as vidas são libertas, as respostas vêm, o suprimento vem, a cura vem, ó Deus, a restauração vem, a salvação vem, porque o Senhor é um Deus poderoso. Pai, nós estamos aqui nessa noite para profetizar
que grandes coisas vão acontecer neste lugar, na vida dos teus filhos, na sua casa, na sua família, na sua saúde, na sua fé, nas suas finanças, ó Deus, nos seus filhos, no casamento, no trabalho, na sua fonte de renda, na paz que precisa aumentar na sua casa. Ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, nós profetizamos nessa noite uma nova unção sendo derramada, uma visitação poderosa sobre o rebanho do Senhor nesse lugar. Espírito Santo do Deus vivo, que revela, que fala, que age, toma pela mão agora, Senhor, as tuas ovelhas, peleja em favor delas. Pai, repreenda Satanás, o inimigo da igreja. O Senhor Jesus disse que veio para desfazer as obras do diabo. Senhor, se alguém dos teus filhos que está aqui, ou seus parentes ligados a eles, que estão acorrentados por Satanás, que essas cadeias caiam por terra nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Que toda obra do diabo seja desfeita pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, toca no coração desta mulher, no coração dessa mãe. Ó Deus, coloca agora esperança dentro dela. Desperta a sua fé, a sua confiança. Deus, porque os seus olhos vão ver o Senhor agindo. Vão ver o Senhor libertando os filhos. Deus é um Deus que liberta, irmãos. Há uma promessa do Senhor, Ele diz que ia converter o coração dos filhos aos pais. Converter é voltar atrás, é voltar do rumo que está indo para o rumo certo. O Senhor está convertendo o coração de filhos nesta noite aos seus pais. Talvez você não acredita mais, mas o Senhor está dizendo que está tocando, está agindo, está movendo. Espírito Santo do Deus vivo, visita agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Pai, salva em nome de Jesus e levanta por tua mão poderosa. Santo Espírito do Deus vivo, nós cremos no Senhor, no agir da tua santa mão. Meu Deus, que nessa noite os teus filhos sejam visitados por uma unção nova da parte do Senhor. As suas casas, a sua família, receba a tua presença. Envia um anjo na casa de cada um, como o Senhor enviou lá na prisão em Jerusalém. Quebra as cadeias, abre as portas e liberta, Senhor, no nome de Jesus.